desejar a todos que nosso Senhor continue nos dando força, alento aos nossos corações para irmos rompendo aí ao longo da nossa caminhada. Todos nós temos as tempestades das nossas vidas, tem as dificuldades para serem superadas, mas com Deus nós vencemos tudo. Deus é nosso grande aliado e com Ele nós vamos rompendo aí ao longo da nossa caminhada. Eu imagino que todos nós gostaríamos de ter um encontro com Deus. Aliás, a conversão verdadeira acontece na nossa vida quando nós temos um encontro com Deus. Um encontro pessoal, que muda, que transforma, que faz com que revejamos nossas posições, nosso caminho. Esse encontro pessoal com Deus é essencial na nossa conversão. Mas onde encontrar Deus? Como fazer a experiência desse encontro? A liturgia hoje quer responder essa pergunta. Onde nós podemos encontrar e fazer um encontro com Deus? Nós temos duas cenas muito bonitas na liturgia de hoje, as leituras mostram. A primeira cena, a experiência de Elias, depois a experiência dos apóstolos. Em Jesus indo ao encontro deles andando sobre o mar. Olha essa primeira leitura do livro de Reis, tão linda a experiência de Elias. Elias está fugindo, uma rainha completamente transtornada e desequilibrada, chamada Jezabel, quer matar Elias. Por quê? Porque houve um desafio entre o Deus de Israel e os deuses dos pagãos, os quais a Jezabel cultuava. E quem venceu, evidentemente, esse embate foi o Deus de Israel. E Jezabel ficou tiririca de raiva do profeta Elias, porque ele invocou o Deus de Israel e ganhou lá o que eles haviam proposto. E ela não vai deixar isso barato. E ela vai perseguir Elias para matá-lo, porque desafiou os deuses dos pagãos, os quais ela adorava. E Elias, como não é bobo, vai fugir da rainha, quem quer ser morto. E ao fugir da rainha, ele vai para onde? Ele quer fazer uma experiência do encontro com Deus. Ele vai para o Monte Sinai, ou o Monte Horebe, como queiram. Por que ele especificamente escolheu esse lugar? Porque há muitos anos atrás, Moisés fez um encontro com Deus ali. Foi no Monte Sinai que Deus deu os 10 mandamentos nas tábuas da lei, entregue a Moisés. E ele quer fazer esse encontro, como Moisés fez há muitos anos atrás. Chegando ali, tem uma caverna no Monte Horebe, e ele, a primeira coisa que acontece, vocês viram aí, foi uma ventania medonha. E destruía, rachava a sorte, etc. Mas Deus não estava ali. Terminou o vento, veio um terremoto, um barulho, um estrondo. Deus não estava no terremoto. Veio por fim um fogaréu imenso. Deus não estava no fogo. Olha, no vento, no terremoto e no fogo, algo extraordinário. Deus não se encontrava ali. Por 2 motivos, Elias não foi feliz na busca de Deus. Primeiro, ele estava muito magoado, muito chateado, muito frustrado, muito triste. Quando nós estamos assim, é muito difícil perceber Deus na nossa vida. Principalmente quando nós estamos com uma doença chamada depressão. Nós não conseguimos ver Deus, muito menos seus sinais na nossa vida. Elias não conseguiu ver Deus por essa razão. Como que eu vou ver Deus sendo perseguido, uma mulher quer me matar, correndo risco de vida, eu doente, frustrado, triste, chateado, depressivo, como é que eu vou ver sinais de Deus na minha vida? Primeira razão. Segunda razão, por que Elias não viu Deus? Porque procurou no lugar errado. Nós também somos assim. Muitas vezes nós procuramos Deus onde Ele não está, onde Ele não se encontra. Veja que Ele procurou no vento, no terremoto e no fogo. Deus não estava ali. Também nós procuramos muitas vezes em lugares errados, onde nós não encontramos Deus. Mas o texto continua dizendo, bonito, final da tarde, vem uma brisa, nós ouvimos, suave, tocou o rosto de Elias. Ele colocou o manto na cabeça e falou, Deus está passando. Olha que experiência mais profunda de Deus Elias fez.
cobriu o rosto, porque Deus estava passando e no encontro dele. Nada de fogo, nada de terremoto, nada de ventania, mas na brisa suave. Quantas vezes Deus se mostra na nossa vida em coisas tão corriqueiras, tão simples, tão modestas, que nós não percebemos. Numa comida gostosa, num bate-papo gostoso com um amigo, numa música bonita que toca a nossa alma, no levantar, obrigado Senhor, a noite foi bom, descansei, novo dia começa. Deus agindo. Você olha no jardim, você quer as rosas bonitas, cheirosas, vê Deus. Um remedinho que eu tomo, você já viu aquela expressão, padre, foi tirar com a mão, não tem essa expressão? Tomou o remedinho e deu tão certo. Padre, fiz uma consulta, que médico bom, acertou comigo, estou ótimo, estou ótima. Tudo isso são sinais do amor, do carinho de Deus. Uma casa que nos cobre do sereno, vai dormir aquela cama quentinha, ai como é bom. Aquele frio medonho, aquela ventania, você fecha a casa, bota o edredom, cobertor, sei lá como é que você cobre. Mas como é bom, Senhor, obrigado. Como o Senhor me ama, me protege, me acaricia. Que delicadezas do Senhor comigo. Procurar Deus nas mínimas coisas, nada de extraordinário. Nós ficamos muitas vezes como Elias, no milagre, no estrondo, no maravilhoso, no apoteótico. Vento, fogo, ventania, nada. Deus foi ao encontro de Elias na brisa suave. Deus vem ao nosso encontro nas coisas mínimas da vida. Você que está aí nos escutando em casa, através da rádio, vendo, nos assistindo, na fazenda, olha esse tempo, essa secura toda que nós começamos agosto, setembro, mês próprio do inverno, e você olha o pé de ipê, já viram? Que coisa extraordinária. Numa sequidão medonha, sem chuva, de repente você olha um ipê lindo, amarelinho. Você olha o ipê roxo, o ipê rosa, o ipê tem toda a cor, né? Que coisa extraordinária. Como que Deus, mesmo na sequidão, na falta de chuva, Deus fala, estou aqui, estou floreando teu caminho, estou te tornando o dia mais agradável. Não é possível que a gente não consegue ver isso. Como Elias teve a sensibilidade depois de ver Deus numa brisa suave, passando e tocando o rosto dele. Se na primeira leitura, essa experiência linda de Elias, que encontra com Deus numa brisa suave, olha o evangelho de hoje. No meio da tempestade, Deus se faz presente na pessoa de Jesus. Esse evangelho de hoje é a continuação do último domingo passado. Terminar de saciar a multidão, foi a multiplicação dos pães. Jesus falou com seus discípulos, vocês peguem a barca e vão indo, viu? Pode ir indo, depois eu acompanho. No mar de Tiberíades, eles entraram na barca, foram. Jesus despediu as multidões que haviam comido, saciado com a multiplicação dos pães. E o texto fala que ele foi rezar um pouquinho. Pouquinho nada, você é muito generoso. Rezou até 3 horas da manhã. Na parte da tarde até 3. E os discípulos ficaram preocupados. Meu Deus do céu, já é noite, é muito vento, e a água que vai inundando a barca, nós vamos morrer tudo afogado. O vento era contrário, era noite, etc. Quando foi 3 horas da manhã, quem vem andando? Jesus, caminhando sobre o mar. Olha que fato extraordinário. E é interessante porque o mar, no contexto bíblico, é onde tudo de ruim eles acreditavam que morava no mar. Os monstros, os porcos foram jogados no mar, etc. Tudo. O que existia de perigoso e ruim habitava no mar. E quando o texto fala que Jesus veio andando sobre o mar, é para dizer isso para você e para mim. Ele está acima de qualquer mal. Ele domina sobre o mal. Ele é o bem que vence todo o mal. Andando sobre o mar, andando sobre o mal. É o bem que vence o mal. E andando, os discípulos, meu pai é um fantasma. Imaginou? Um homem, você está louco?
Como que nós também nos reagiríamos diante de um negócio desse? Jesus andando sobre o mar, alguém que eles não sabiam quem era. É um fantasma, foi o grito. Sabe que muitas vezes nós temos relacionamento com Deus assim? Com um fantasma, com medo. Quantas vezes nós temos uma imagem de um Deus carrasco, que julga, que pune, que castiga, que cobra. Medo, não amor, mas medo. Aliás, hoje celebrando o Dia dos Pais, um dia tão bonito, uma data muito festiva, embora não muito comemorada, com festa, etc., dado o contexto que nós vivemos, mas muitas vezes o nosso relacionamento com nossos pais não é de amor, mas de medo. Uma vez atendi um pai, já na fase final, sofrendo muito, numa cama, e veio reclamar para mim: padre, meus filhos não me têm amor, não me visita direito, parece que tem medo de me tocar. Eu fiz a pergunta: mas o senhor como foi na educação dos seus filhos? Ah, muito ausente, não era muito, tem gosto de afeto, não gosta de abraçar, nada não. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Quer colher amanhã amor, presença, carinho, compreensão? Planta hoje. Você que é pai hoje, nesse dia celebrando o Dia dos Pais, quer colher afeto, amor amanhã? Planta hoje. Muitas vezes o nosso relacionamento com os pais é medo, não amor. É um fantasma, medo. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de medo, não de amor. Perguntaram a Santa Teresinha à beira da morte: Santa Teresinha, você não tem medo de encontrar-se com Deus, já à beira de encontrar-se com Ele? Ela disse assim: como é que eu vou temer aquele que eu procurei amar a vida inteira? Que coisa linda! Como que eu vou ter medo daquele que eu procurei amar a vida inteira? Se nós pudéssemos dizer isso também, hein? A gente muitas vezes é levada pelo medo do inferno, medo de ser punido, medo de ser castigado, não por amor. Como que eu vou ter medo daquilo que eu procurei amar a vida inteira? É um fantasma. E aí Jesus falou assim: coragem, gente, não tenham medo, sou eu. Coragem, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro desafiou: é mesmo? Estou falando. Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando também sobre o mar. Jesus falou assim, aceitou o desafio: vem, Pedro. Pedro começou a andar. Vocês viram aí? Você é até louco. Enquanto Pedro mantinha o olhar fixo nos olhos de Jesus, ele caminhou. O texto falou assim de Mateus: quando ele percebeu as ondas do lado, a ventania, começou a afundar, vacilou. Quando nós desviamos o olhar de Deus, todos nós, começando comigo, nós vamos afundar na vida. Enquanto nós tivermos o olhar no olhar de Jesus, nós vamos vencendo. Ele deve ter pensado assim: mas não é possível, não, isso não existe, não pode ser, eu andando aqui como se fosse na terra, sobre essa água, não, isso não é verdade. Vacilou, duvidou, começou a afundar. Viu? Todas as vezes que nós fixamos nosso olhar a não ser Deus, nós perdemos a paz, e o mar revolto nos leva para dentro. E Jesus estendeu a mão e viu o pedido de Pedro: Senhor, socorre-me, eu vou morrer afogado. Quantas vezes nós também estamos no mar revolto da nossa vida, e que nós temos que gritar assim: Senhor, socorre-me, estou morrendo afogado, num problema, numa doença, num relacionamento que acabou, no desemprego, sei lá, cada um sabe o mar revolto que vive. Como que nós temos que pedir assim ele também: Senhor, socorre-me, me ajuda, vem aqui, estende-me a mão. Jesus estendeu a mão. Pedrinho, homem fraco na fé, por que você duvidou, Pedro? Por que você, Maria, João, Maurino, por que duvidas de mim?
Acredite. E você vai andar sobre as águas. E andar sobre as águas é andar sobre o mal. Vem cá, Pedro. Entraram na barca. Vocês viram o que aconteceu? Pronto, acabou. Tempestade, acabou ventania. A tranquilidade entrou no barco. Quando Deus entra, as coisas tomam o seu rumo e a paz chega ao coração. É muita coisa linda tem o texto nos ensinando. A noite, a ventania, tudo isso que aparece no texto é sem dúvida aquilo que nos quer tirar do caminho de Jesus, quer nos afundar, quer nos levar para baixo. Vejam que os discípulos, enquanto estavam confiantes, quando estava tudo bem, eles acreditavam e mantinham acesa a fé. Mas quando surgiram as ventanias, as ondas, duvidaram e começaram então a afundar. Nós também somos assim, desafiados a viver num mar revolto, das dificuldades das nossas vidas, mas nunca perder a confiança em Deus. O autor diz assim, quando eu preparava a reflexão: somente quem vacila na fé, ou quem confia nas próprias forças, esse afunda. Quem vacila na fé, duvida de Deus, e quem confia só em si mesmo, se prepara, vai afundar. Vai afundar. Jesus está sempre estendendo as mãos para nós, e na nossa fase limite Ele fala assim: coragem, sou eu, não tenha medo, vem, eu te ajudo. Nós pedimos hoje nessa Eucaristia, há muito mar revolto e muito sofrimento hoje dentro das nossas famílias, na vivência familiar, o pai que enfrenta tanta coisa difícil. É um mar revolto dentro da família, um mar revolto lá fora. Então é buscar a confiança em Deus para vencer tudo. Nesse dia nós celebramos o Dia dos Pais. Desejamos que o Senhor, nosso bom Deus, esteja sempre com a mão estendida para os nossos pais e nossas famílias, ajudando a superar as dificuldades e fortalecendo a confiança nele. Olha, por fim, para terminar, olha que coisa linda. Elias encontrou Deus no murmúrio de uma leve brisa, encontrou na paz, cobriu o rosto para adorá-lo. Nós também estamos para ir ao encontro dele, aqui. Não é necessário nós cobrirmos o rosto, ele cobriu o seu rosto, sobre a aparência do pão e do vinho, para nos alimentar e nos sustentar. Que Ele traga sempre a força, alento ao nosso coração, nos ajudando na nossa caminhada, com os desafios que todos nós temos, mas confiantes nele, com os olhos fixos nele. Aí nós vamos tirar tudo de letra. Ele sustente sempre a nossa fé e nos dê o alento para viver bem essa semana que nós estamos começando hoje de modo particular, celebrando o Dia dos Pais.